Olha, uma live entre sócios e conselheiros do Santos Futebol Clube provocou a revolta de mulheres, provocou a revolta das atletas do Santos Futebol Clube, que é uma das instituições mais famosas desse país, e provocou a revolta das jogadoras do futebol brasileiro, das mulheres que jogam futebol. O nome dele é Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, que além de sócio, é ex-conselheiro do clube. Ele está aqui participando de uma live, eles estão falando ali sobre a derrota do Santos na Libertadores, estão lá conversando. E aí ele começa a fazer um discurso recheado de preconceito, machismo, violência. Diz que campo de futebol não é lugar de mocinha. Mocinha se tira do campo na porrada, ele diz. Ele diz que o futebol feminino é um lixo e que se ele pudesse colocaria para jogar no time dele garotas de programa com roupas apertadas. Dá uma olhada no vídeo. O choque. Se alguém foi o Marcos Rocha. Não esqueçamos que eles são muito amigos. Depois eles estavam batendo papo ali, né? E outra coisa, né? Campo de futebol não é lugar de mocinha, né? Mocinha no campo de futebol são aquelas que a gente enche de porrada e tira de fora de lá, que não é lugar para estar lá. Futebol feminino é um lixo, né? Eu não assisto uma porcaria dessa de jeito nenhum. Mulher. Vão te xingar aí, vão te xingar. Isso é politicamente incorreto, Sérgio. Deixa eu falar para você. Eu sou incorreto. Eu teria um futebol feminino no Santos, porque é obrigado. É obrigado, então eu teria. Eu iria no Bahamas, pegaria um time no Bahamas, botaria uniformes bem coladinhos Sérgio. Não, tô brincando, pode falar. E diria para elas o seguinte: não precisa encostar na bola. Vocês podem apanhar de 50-0 todo jogo. E eu garanto que os torcedores de todos os clubes iam torcer para o meu time do Bahamas. Tá? Porque futebol feminino é um lixo. Os goleiros não sabem defender. O choque. Se alguém foi o Marcos Rocha. Não esqueçamos que eles são muito amigos. Depois eles estavam batendo papo ali, né? E outra coisa, né? Campo de futebol não é lugar de mocinha, né? Mocinha no campo de futebol são aquelas que a gente enche de porrada e tira já de foi, fora tá de lá. repetindo, aí tá repetindo. Pra mim já tá bom, já basta. Aí nós fizemos uma enquete. Você acha que esse sócio deve permanecer no quadro de sócios do clube? Do grande Santos Futebol Clube, um dos clubes mais famosos do futebol mundial? Ele deve continuar como sócio ou não? Aqui é uma enquete, só pra você dar a sua opinião. Quero saber aqui, ó. Pode colocar o resultado. Sim, ele deve ser expulso. 83%, não 17%. Lombardi, pra você, esse rapaz que tem essa mensagem misógina, né? Que é uma coisa, uma aversão às mulheres, assim, uma crítica. Você acha que ele deve ser retirado do grupo de sócios ou não? Eu acho que sim. Eu acho que ele não merece ser torcedor do Santos, porque o Santos tem um time feminino imbatível, campeão. É impressionante. Ele que vai torcer para o Bahamas. Bom, eu vou conversar agora com o Fagner Coelho. Um grupo de conselheiros quer a punição. Então vamos às respostas de cada um dos envolvidos. O que o blog Sou Santos, responsável pela live, o blog falou? O que eles falaram, os participantes? Porque o Sérgio Ramos... ele está participando de um programa. E o pessoal ali dá risada, o pessoal, querendo ou não, embarca nessa. Tem um ou outro que fala, pera um pouquinho, isso aí não se fala, tal. Mas o que eles falaram agora, hein? Ô Fagner, conta pra gente. Oi, Gotino, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que assiste ao Balanço Geral. Pois é, o blog Sou Santos divulgou uma nota pedindo desculpas pelas declarações desse convidado. Diz que a equipe estava tão triste, tão abalada com a derrota do Santos durante a final da Libertadores, que não se deu conta naquele momento da declaração preconceituosa e machista desse convidado, desse ex-conselheiro, o Sérgio Ramos. Além disso, o blog tirou do ar esse trecho aí dessa live, esse momento dessas declarações, e fez uma nova live pedindo desculpas, tentando explicar tudo o que aconteceu. A gente pode acompanhar esse vídeo a partir de agora. Vamos conferir.
Deixamos aqui nossas sinceras desculpas a todos que se sentiram ofendidos pela fala do nosso convidado e pela nossa omissão e desatenção na transmissão ao vivo. Estendemos as desculpas ao público em geral e, em especial, às atletas do futebol feminino. Bom, o que o Santos falou sobre isso e o que o rapaz falou sobre isso, o rapaz que foi flagrado nessa live fazendo essas colocações? Pode me informar agora, Fagner, o que o Santos falou sobre isso? É importante o posicionamento do Santos e desse rapaz aqui que aparece fazendo essas declarações absurdas. Muito importante, Gotino. O Santos Futebol Clube lamentou esse episódio, diz que já acionou o jurídico para poder apurar toda essa história e que não compactua com qualquer tipo de preconceito. Diz também que continua apoiando o futebol feminino. O clube ainda comentou que tem se esforçado, trabalhado para poder evitar qualquer tipo de pensamento misógino, como você mesmo disse há pouco, esse tipo de aversão, de ódio às mulheres. É a luta do Santos e que, portanto, lamenta esse episódio e que tudo isso vai ser apurado pelo jurídico. E como você também me perguntou, o que é que o Sérgio Ramos falou, né? Ele disse que deu uma opinião pessoal e que não direcionou nenhum tipo de declaração especificamente a uma pessoa. Ele disse que respeita, né, o futebol feminino. Ele comentou, na verdade, que não comparou essas jogadoras a garotas de programa em nenhum momento. E disse apenas que considera uma estratégia de marketing, segundo o Sérgio Ramos, a contratação do que ele chama de modelos para o clube. Justamente, segundo ele, seria uma tentativa de atrair mais público, atrair torcedores aos estádios. Foi essa a declaração do Sérgio Ramos, Gotino. Obrigado, Fagner, pela sua participação aqui. Isso mostra que, bom, infelizmente tem muita gente com esse olhar. Olha a mulher apenas como um objeto sexual, né? E essas moças que estão jogando futebol, tanto do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, do futebol brasileiro. Outro dia tem a Ferroviária, que tem um time forte, o Avaí Kinder tem um time forte. Outro dia eu joguei futebol, já faz um tempo, com a Milene Domingues, né, que era a rainha das embaixadas. Joga demais, é bacana até de ver. Você fala assim, meu Deus, se eu jogasse como ela, tava bom. E aí você tem um olhar apenas a mulher. Colocava umas modelos lá com roupas agarradinhas, as moças de um lugar. Olha, melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto. Mas a enquete diz muito aqui, ó. São milhares de pessoas participando com o resultado da nossa enquete. Olha só. Esse rapaz deve permanecer como sócio do Santos Futebol Clube, do grande Santos Futebol Clube, que fez uma grande Libertadores. É que aqui no Brasil a gente não valoriza se ele deve ser expulso ou não. 82% dizendo que sim, que ele deve ser expulso. O Santos fez uma grande Libertadores com muitos problemas internos lá, dinheiro curto e tal, mesmo assim conseguiu chegar até a final e poderia ter vencido, né? Palmeiras conseguiu uma bola ali no final, conseguiu o gol e não deu tempo de nenhuma recuperação. E o Santos de Pelé, Santos de tantas conquistas, de tantos campeonatos nacionais e mundiais.